E Salomão, havendo feito esta oração em sonho e pedido a Deus sabedoria, Deus acrescenta prosperidade a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Logo vem a oportunidade deste homem revelar a sua sabedoria e o seu conhecimento. Uma certa feita, duas prostitutas que moravam juntas chegam até Salomão para que ele possa julgar a sua causa. Uma acusa a outra de ter rolado sobre o seu filho e ter matado o seu filho, e enquanto ela dormia ter trocado o filho vivo pelo filho morto e tentado enganá-la. E a outra acusa de que estava sendo acusada injustamente e que o filho que ela tinha era dela. Naquele tempo não existia DNA e não tinha como resolver este problema, essa situação, sem uma sabedoria divina, sem a sabedoria de Deus, sem a sabedoria do céu. E Salomão, louvado seja o nome do Senhor, vendo aquelas duas mulheres discutindo entre si quem era a mãe daquela criança, com toda a sua sabedoria e sua elegância, ele pede para que seja trazida uma espada e que aquela criança seja cortada ao meio e que metade seja dada a cada uma daquelas mulheres que se dizia mãe daquele filho. Louvado seja o nome do Senhor. Estávamos ali diante de um fato curioso, de um fato inusitado e difícil de resolver. Mas louvado seja o nome do Senhor, quando a espada é erguida para cortar aquela criança ao meio, eu quero imaginar que aquela que era a verdadeira mãe da criança, ela se joga na frente e diz: não, eu prefiro que ele esteja vivo e que seja entregue a ela, porque só o amor materno era capaz de abrir mão do seu egoísmo, abrir mão da sua vaidade, para ver o seu filho continuar com vida. No entanto, aquela outra insistiu para que o filho fosse cortado ao meio e desse metade a cada uma delas. E assim, nenhuma das duas tinha nada. Louvado seja o nome do Senhor. Logo Salomão, ele conclui dizendo: deem esta criança à primeira mulher, porque esta verdadeiramente é a mãe deste menino. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, por que eu estou trazendo este exemplo nesta noite, nesta palavra? Para dizer que quando nós pedimos sabedoria, Deus ele nos coloca diante de obstáculos, de situações difíceis, e que é você quem precisa tomar a decisão. Salomão não tinha tempo, aleluia, de pedir conselho aos seus conselheiros. Salomão não teve tempo, aleluia, de tentar resolver no dia seguinte, mas ele resolveu no exato momento. E há coisas que Deus coloca em nosso caminho, em nossas vidas, e nós precisamos resolver repentinamente para que a sabedoria do Senhor seja manifesta em nossas vidas. Pedir sabedoria é pedir obstáculo, é pedir problema. Para que a sabedoria seja revelada a si mesmo também é em relação à fé. Muitas e muitas vezes o pedir a fé é pedir a oportunidade de que a sua fé seja revelada. E como há outra maneira de revelar a sua fé se não houver uma provação, se não houver, aleluia, um obstáculo diante de você, talvez por meio de uma enfermidade, talvez por meio de dificuldades financeiras. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele tem suas maneiras de trabalhar, ou talvez por meio de pessoas que são trazidas até você, para que você tome uma atitude de fé e mude e transforme a sua vida, transforme, aleluia, a sua condição financeira, ou transforme até mesmo a vida da pessoa que se achegou até você. Pedir fé é pedir problemas para resolver. É pedir a oportunidade de revelar, aleluia, a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes nós oramos diante de Deus e dizemos: Deus, me dá poder de filho, porque eu quero andar sobre as águas.
Mas por que você quer andar sobre as águas? Qual o motivo? Porque quando nós, aleluia, pedimos a Deus poder de filho e queremos andar sobre as águas, nós precisamos entender que para que Pedro andasse sobre as águas, primeiro veio uma grande tempestade. Às vezes, para que a nossa fé seja revelada e para que o único homem, humanamente falando, Pedro, andou sobre as águas, e a sua fé fosse revelada, precisou de uma grande tempestade. É no momento da tempestade, no momento da dificuldade, que Deus nos dá o poder, que Deus nos dá, aleluia, a oportunidade de exercer a nossa fé, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. E é por isso que eu comecei esta mensagem dizendo que é preciso saber pedir. Louvado seja